Quando a cultura e a influência grega estavam no auge, os antigos Jogos Olímpicos atraíam milhares de pessoas por terra e por mar, das colônias gregas espalhadas ao longo de todo o Mediterrâneo e do litoral do Mar Negro. E do trajeto entre as futuras terras da Rússia e da Espanha. Nenhum outro evento do mundo antigo atraía tantas pessoas ao único destino. Os aristocratas vinham a cavalo ou em bigas, os pobres vinham montados em burros, a pé ou em carroças, além dos vendedores de alimentos e mercadores cheios de suprimentos. Todos viajavam no calor do verão em direção ao Olímpia, o local permanente dos jogos num canto remoto do Peloponeso, naquela época, longe de qualquer cidade importante. Aqui, os atletas se associavam a poetas e atores em busca de aplausos. Os biscateiros alugavam tendas, cabanas, amuletos e poções. Os acrobatas e mágicos exibiam truques. Os comerciantes ofereciam comida e bebida. O calor, o barulho, a poeira, as moscas e a multidão deviam ser intoleráveis. A Vila Olímpica, naquela época, era uma favela à beira de um local sagrado. No coração de Olímpia encontrava-se o Templo de Zeus, dedicado ao deus supremo da mitologia grega. Segundo a lenda, Zeus se apoderou desse local após lançar um raio do topo do poderoso Monte Olimpo, onde ficava seu trono. Uma estátua colossal do deus feita de marfim e ouro dominava o templo dedicado ao seu nome. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os dias em Olímpia eram cheios de atletas e espectadores que levantavam cedo. Todo o evento durava apenas 5 dias e metade desse tempo era gasto em sacrifícios e veneração. Todas as competições ocorriam no tempo que sobrava. Esta é a pista de corrida de Olímpia, o mais antigo estádio esportivo que ainda resta no mundo. Quando os jogos estavam no auge, 40 mil pessoas se acomodavam aqui. Não havia assentos, apenas o terreno natural. E embora fosse a época mais quente do ano, na Grécia não era usado nenhum tipo de cobertura. Os primeiros atletas a fazer sua entrada triunfal no estádio eram os superastros dos jogos antigos, os velocistas. Os jogos recebiam o nome do vencedor desta corrida. Não eram as Olimpíadas de Sydney, de Atlanta ou de Barcelona, mas as suas Olimpíadas, se você tirasse o primeiro lugar. Nas primeiras Olimpíadas, em 776 a.C., esta corrida era o único evento dos Jogos. Após 60 anos, foram acrescentadas outras 2 corridas, uma com o dobro da extensão do estádio e outra 24 vezes essa extensão. Aqui não havia circuito como na pista moderna. Para as distâncias mais longas, os corredores precisavam circundar obstáculos dos 2 lados, largos o suficiente para impedir que alguém os agarrasse ao fazer a curva.
Mas era uma manobra perigosa, com acidentes e armadilhas ocultas na poeira que estava sempre presente. Duzentos anos se passaram antes que outro evento de corrida fosse introduzido nos jogos. A corrida de armadura, ou o politódromo. Os primeiros eventos de campo foram introduzidos como elementos do pentágono. E é fascinante ver o quanto as técnicas antigas diferiam das modernas. Não dá para imaginar um lançador se posicionando num círculo, fazendo rotações precisas e lançando o disco à distância. Não era assim. Aquilo envolvia mais a força. O que os gregos provavelmente faziam era uma única ação. E você não dependia muito da técnica, mas da força no braço. O dardo era lançado com um amenton ou anculé, palavras antigas para tira. Uma tira era enrolada em volta do dardo, que era lançado com a mesma técnica. Mas a tira produzia um efeito de um rifle. Os saltadores em distância também eram diferentes. Obviamente, o salto envolvia distância, mas também forma e estilo. Devia haver música, porque há muitas figuras pintadas em vasos com tocadores de flauta ao fundo. Parece que a música fazia parte da competição. É difícil dizer qual era a função da música e se precisavam estar sincronizados com ela. O mais notável nisto tudo, e que fascina as pessoas de hoje, é que eles levavam pesos ao saltar. Uma espécie de halteres de pedra ou metal, um em cada mão, que eram usados durante a corrida. Você os alternava, balançando os braços, e ao saltar, levava aquele peso extra. Pela lógica, não deveria funcionar, mas ao chegar no auge do salto, ele punha os braços para trás e os soltava. Se um atleta moderno saltar com pesos e soltá-los ao dar o salto, vai se atrapalhar todo. Não era o salto que temos hoje com pesos, mas outro bem diferente. Você não vai conseguir aqueles recordes da antiguidade. Há um suposto salto de 16 metros que fez algumas pessoas concluírem que havia saltos múltiplos, mas é um exagero. Algo que faz parte do esporte. Sempre inventamos histórias. E não existiam placares eletrônicos, cronômetros, calculadoras, nada para manter a multidão interessada e entretida. E tudo corria bem, enquanto hoje seria impossível fazer isso numa escola. A luta foi o quarto elemento no antigo pentágono. O boxe foi introduzido 20 anos depois, sendo seguido em 648 a.C. pelo Pancrácio, uma espécie de luta onde praticamente tudo era permitido: chutar, dar golpes, estrangular, imobilizar e boxear. Mas a adição mais espetacular dessa era foi a corrida de bigas, que passou a ocupar a posição de honra abrindo os jogos. Os atletas não participavam delas. Os condutores das bigas, em geral, eram os escravos dos ricos aristocratas, que tinham condições de bancar o custo enorme de criar e transportar os cavalos naquela época. Com o passar dos séculos, os antigos jogos evoluíram de um simples evento local, com apenas uma corrida a pé, ao festival mais prestigiado do mundo antigo. Olímpia precisou de 900 anos para alcançar toda a sua glória, um complexo magnífico de templos, ginásios, pistas de corridas e oficinas que abrangiam 24 hectares. E foi preciso o colapso de um império, invasões bárbaras e um edital cristão proibindo o uso de estruturas pagãs para derrubar os jogos. Para reforçar a mensagem, uma igreja foi construída no meio da oficina de Fídias, onde a imponente estátua de Zeus havia sido criada. Um século depois, todo o local foi destruído por um terremoto e uma inundação que enterrou as ruínas no lodo.
Olímpia ficou completamente escondida durante 1.200 anos.